Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje continuaremos com nossas aulas aqui, aula 3 do dia 27 do 4 de 2020. Bom, para hoje nós teremos o seguinte, pessoal. Só dar uma ajeitada aqui. A agenda do dia vai ser a revisão, né? Depois veremos aqui a arquitetura de microprocessadores e linguagem de programação, beleza? Bom, começando aqui com a revisão, na quinta-feira, né, foi o último dia de aula que nós tivemos aí. Vimos a evolução do microprocessador, né? Introdução a sistemas embarcados. Dentro disso vimos definições, aplicações e diferenças, né? Aqui, lembrando aqui que o microprocessador ele é basicamente formado pelos registradores, unidade de controle, unidade de lógica aritmética. Lembrando que a gente só vai ver mesmo superficialmente essa parte, mas é importante que vocês saibam que como é formado, como mais ou menos funciona. E aqui temos alguns exemplos, né, dos microprocessadores. E um dos principais é o que nós utilizamos diariamente aqui nos nossos computadores, né, notebooks, e os menores ainda que são utilizados nos celulares. Bom, sobre o conteúdo que nós vimos, né, resgatando um slide lá que tivemos na última aula, vimos esses conceitos todos aí, bit, notações, bit, byte, informações binárias, registrador, memória, computador, instruções, programa, definições de programa, software, firmware, hardware. Seria bom vocês darem uma olhada sempre, né, para não esquecer esses conceitos, ou então anotarem no caderno de vocês. Vimos também o funcionamento do programa, né, como mais ou menos ele funciona por cima, né, nas camadas, né. Vimos que lá no Visual G e na linguagem C nós fazemos os programas escritos quase que conversando com o computador, né? Logicamente que da forma que ele entenda. E quando nós submetemos, né, gravamos na memória. E no computador, no programa, tem as várias camadas, né? E a primeira camada é justamente onde nós escrevemos e mandamos fazer as instruções. Depois vai para uma camada intermediária, na qual o computador ele traduz o que nós escrevemos para a linguagem de máquina, e na linguagem de máquina ele faz os procedimentos. Vimos também o conceito de desempenho, né, que isso vai ser muito importante também. Lembrando que quando nós começarmos a programarmos no microcontrolador, né, vai ser tudo vai ser tudo bem limitado, né, como nós vimos lá em sistemas embarcados na introdução. Bom, aqui nós temos a arquitetura do microprocessador, que nós vimos lá na quinta-feira. Vimos aqui que ele é formado, né, pelos registradores, aqui, as unidades de controle e a ULA, que é o cérebro praticamente do microprocessador, que é a unidade lógica de aritmética, onde acontece todos os cálculos, né? E aqui essas linhas são os barramentos, pessoal, que interligam, né, todos os componentes do microprocessador. Logicamente que há mais componentes aqui, né, como o contador de programa, é o Program Counting, e o registrador de barramentos de endereço e os demais, né? Como eu falei antes, a gente não vai entrar em detalhes, porque se entrarmos em detalhes vai ser somente isso, né, que veremos nessa matéria, e não é o caso no momento. Mas a gente estuda bastante isso em arquitetura de programa de computador. E é um negócio bem legal de estudar e depois entender, né? Dá pra entender bastante coisa, mas enfim. Vamos só apresentaremos para você como funciona mais ou menos isso, né, para vocês. E futuramente, caso vocês se interessem, né, em entrar em uma graduação aí mais detalhada, vocês vão ver cada um desses e vão até montar um computador ou microprocessador em simuladores a partir desses esquemas aqui, beleza? Bom, continuando, né? Vamos continuar ainda na arquitetura de microprocessadores, né? Lembrando que nós paramos no momento em que vimos que a,
microprocessador ele é bem genérico, né? Mas há vários microprocessadores, né? Só que eles são baseados em outros conceitos. Aí nós veremos alguns deles agora. Bom, para começar, né, veremos aqui esses paradigmas, né? Essas estruturas, essas arquiteturas, né? Que é o CISC e o RISC. Bom, o CISC, pessoal, é o Complex Instruction, e o RISC é o Reduced Instruction Set. Bom, esses dois paradigmas, essas duas estruturas estão interligadas diretamente com o desempenho, pessoal. E a partir desses paradigmas aqui é que os nossos computadores, microcontroladores estão todos interligados a partir desses paradigmas, né? Mas o que seria isso, pessoal? Bom, esses paradigmas eles envolvem diretamente as instruções, no caso, né? O baixo nível, como funciona lá embaixo mesmo no circuito isso. Então vamos lá, né? O conceito dos processadores RISC é utilizar um conjunto de reduzido de instruções de linguagem de máquina, computador em conjunto de instruções reduzida. Bom, pessoal, como eu falei antes, né? E isso aqui funciona em baixo nível, né? E cada um tem cada equipamento, no caso, vai ter ele vai se originar em um desses paradigmas, né? O RISC ou o CISC. Vimos aqui que o RISC ele sempre procura reduzir, né, o número de instruções, e isso faz com que ele ganhe em performance, desempenho, né? Ele pode ser mais rápido que os demais. Bom, em contraste com os processadores CISC, computador com conjunto de instruções complexo. Bom, vimos aqui que o CISC é basicamente um computador com instruções complexas. Isso quer dizer que ele é mais, talvez ele consiga resolver problemas mais complexos, mas talvez eles não tenham a mesma performance, né? Mesmo desempenho que o RISC. Mas vamos continuar aqui com essas comparações, né? Os primeiros processadores projetados tinham um grande problema, que era a produção de software que pudessem rodar nessas máquinas. Porque logo no início, pessoal, cada, cada um tinha a forma de programar, cada um tinha as suas instruções, né? E isso é, era bem complicado, né, no início. É bem complexo mesmo programar nessas arquiteturas no início. Bom, era necessário que o programador tivesse conhecimentos profundos, né, sobre o processador que ele ia desenvolver, pois ele tinha que escrever programas em linguagem de máquina pura, ou seja, em zeros e uns, pessoal. Quando começou, né, a programação em si, tinha todas essas limitações, né? Você tinha que ser um enzime programador. Além disso, você teria que se aprofundar diretamente no processador que você ia programar, e você teria que ter conhecimento pleno sobre isso, no mínimo, porque cada um tinha o seu jeito, tinha suas instruções. E isso era bem complexo e demorava, né? Muitos processos demoravam por causa disso, né? Até você programar bem, até você ter conhecimento de todas as instruções, demorava, né? Visto essa dificuldade, os projetistas de hardware desenvolveram uma nova técnica, chamada de microprogramação, ou seja, as instruções. Nesse caso, pessoal, logo no início, né, era linguagem pura, os zeros e uns, como eu falei anteriormente. Só que para tentar delimitar isso, para tentar minimizar, né, eles começaram, os projetistas começaram a fazer essa microprogramação, que são justamente as instruções. Vocês vão entender mais pra frente, quando eu mostrar alguns exemplos, né. Assim, é bem chato essa parte de conceito, mas é necessária para que vocês consigam entender todo o processo, né, até chegarmos lá em cima na linguagem de alto nível. Bom, microprogramação nada mais é do que criar novas funções que são adicionadas diretamente no hardware, facilitando assim o trabalho do programador. Novas instruções foram criadas, como por exemplo para tratar de comandos case e multiplicação.
Bom, pessoal, operações triviais, né? Só que logo no início eram bem complexas, né? E outra, quando a gente cria programas, né? Por exemplo, no Visual G, lá no Linguagem C, a gente basicamente dá o Enter e escreve, né? Antigamente isso daqui era bem mais difícil, né? Como vocês podem estar percebendo aqui. Bom, continuando aqui, né? Conforme eram percebido novas necessidades, os projetistas criaram novas instruções e o adicionaram ao processador. Bom, verifiquem que foi um processo bem lento, né? E, e que só era detectado quando eles estavam fazendo alguma coisa, né? Como criando novas funcionalidades e viam que era necessário modificar a, como funcionar para poder ficar o mais viável possível e mais rápido no desenvolvimento, né? Bom, vamos continuando aqui, né? Então foram sobrecarregando o processador, né? Sobrecarregando o processador com inúmeras instruções, tornando-o complexo, surgindo assim o termo CISC. Bom, iniciou com uma abordagem, né? Só que com o tempo, né? Vocês perceberam aí que é, com o tempo foram verificando que era necessário colocar mais e mais funções para poder suprir as necessidades. Só que com isso aconteceu essa situação aqui, né? O processador foi ficando cada vez mais carregado com essas funções, então ou eles corriam para aumentar o tamanho, só que isso não era interessante porque eles já queriam colocar em outros equipamentos, né? Que eram necessários que esses processadores fossem menores, né? E ao mesmo tempo que foram colocando mais funções, foi ficando mais complexo, né? A fazer, né, os procedimentos nesses processadores. E aí surgiu, né, o CISC, né, que conjunto de instruções complexas do computador. Bom, a adição de novos microcódigos acaba tornando o processador mais lento e por conta disso, né, quanto mais coisa, mais lento fica por causa dessas limitações. Então os projetistas criavam um modo de aumentar a velocidade do processador para compensar a lentidão resultante dos microcódigos. Verifiquem que há todo um tratamento, né, no decorrer do tempo e foi evoluindo, né, as nossas arquiteturas. E vamos continuar aqui, né, pessoal? Mas está chegando o dia onde não é mais possível aumentar a velocidade dos processadores sem aumentar o tamanho físico, como eu falei anteriormente, né, com relação ao tamanho. E aí, pessoal, chega também, além do tamanho físico, né, você sabe que quanto mais energia, mais quente. E aí entra também a, a questão aí da. Como é que se diz? A parte térmica, né? E você sabe que em alguns componentes, né, o calor não é vantagem e também prejudica. Vai prejudicando outros componentes, também levando aí a lentidão ou então até queima, né, de alguns componentes, porque cada componente tem um limiar de temperatura, né? Beleza? Vamos continuar aqui, né? E aqui, pessoal, eu coloquei aqui na nossa uma tabela, né, comparando, né, o RISC e o CISC. Lembrando que o RISC é instruções reduzidas do computador, né, traduzindo para o português, e o CISC é instruções complexas do computador, conjunto de instruções complexas. Bom, o RISC, que é o reduzido, né, conjunto reduzido, conjunto de instruções reduzido, como é, coloca aí o próprio nome, né? O RISC tem instruções de semântica simples, instruções de tamanho fixo, decodificação simplificada, que é uma tabela, execução regular, instruções requerem o mesmo número de ciclos de coque para executar. Isso aqui já é baixo nível, pessoal.
verificando aí a arquitetura, né, diretamente do microprocessador. A maioria funciona com o clock, que é o que determina a, a subida e a descida, né? Determina aí os níveis lógicos 0 e 1, que é justamente como o computador entende. E possibilita o uso do pipeline, pessoal. O pipeline é uma arquitetura já bastante utilizada hoje, né? Diga-se de passagem que é uma das últimas, né? Arquitetura assim, que está no topo sendo estudada, né? É, lembrando que no caso aqui nós não veremos aqui com detalhe, né? Mas é bom que vocês saibam que existe, né? E eles vêm, né? Daqui do RISC e do CISC, que são os comandos de instruções, né? O CISC, pessoal, praticamente avesso ao RISC, né? É um conjunto de instruções extenso, né? Complexo, instruções semanticamente complexas, instruções de tamanho variável, decodificação complexa. Cada instrução executa à sua maneira, grande variação de números de ciclos de clock por instrução, é extremamente difícil, né? Impossível o uso de pipeline. Bom, mas eles, tanto do RISC quanto do CISC, há arquiteturas que são originárias de cada uma, né? E veremos aí mais pra frente, beleza?